Glórias a Deus, estamos agora no ar, estamos no ar aqui ao vivo, para você que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram e logo em breve também vai estar disponível na nossa página no Facebook e também vai estar disponível, claro, no nosso canal no YouTube, Então você fica aí atento, que a gente vai estar logo mais postando nas demais redes sociais. Ao vivo, só aqui pelo Instagram, por enquanto. Só aqui pelo Instagram. E glória a Deus por isso que você está aí sintonizado com a gente, ouvindo aí a nossa programação. E eu quero pedir que você venha divulgar. Que você divulgue aí. Compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe com o pessoal, para as pessoas ter acesso também, as pessoas também ouvirem, assistirem. Então é importante isso. E eu quero agradecer a você que está ouvindo a gente, o pessoal aí que faz parte do grupo, nosso grupo aqui. Deixa eu olhar aqui quem é que está com a gente. Glória a Deus por isso. Você que está aí acompanhando a gente pela página oficial, da Rádio Dá Tempo. A gente vai estar postando logo mais o vídeo na íntegra para que você possa assistir também. Claro, assistir na íntegra, tudo bonitinho. Aí você vai lá e curte a página da gente da rádio, é Rádio Ainda Dá Tempo. Você curte lá a nossa página, e participa com a gente, tá certo? Participa. Deixa eu ver aqui mais. Eu quero agradecer aqui, mandar aqui assistindo a gente aqui, ouvindo a gente, a paz para ele, a família dele, a Amália, o Getúlio, que está aí sempre que pode estar ouvindo a gente, sempre que pode, sempre está aí participando. Deixa eu ver aqui mais. José Luiz Bento Júnior, lá no Rio de Janeiro, aí com a gente. Muito obrigado, Júnior. Deus abençoe. Abençoe a sua família, a Cibele, a tia Sueli, seu Elso, as meninas, Que Deus permaneça abençoando aí. O João, ao Jonathan, toda a família aí, a Alice, todo mundo aí. Ao Ramos aí, sei que o Ramos não tá nem tá trabalhando essa hora aí, não tá nem ouvindo. Mas que Deus abençoe. Aí o pessoal que tá no Rio de Janeiro também, glória a Deus, permaneça abençoando todos vocês. Abençoando. Saudade, muita saudade, no meu povo Rio de Janeiro, muita saudade. E a gente fica bastante assim, pensando nas coisas. Bom, eu fiz um ao vivo, no Instagram, e a gente falando sobre algumas questões que são muito importantes e que a gente não deve deixar. A gente não deve deixar assim passar em branco. A gente não deve deixar passar em branco. São constatações que a gente faz e que nós devemos refletir em nossa vida, trazer como experiência, A gente entender isso, trazer como experiência didática. As coisas que acontecem na vida da gente vai ter como experiência. Eu falei isso num vídeo anterior. E no vídeo de hoje, lá no Instagram que eu fiz, logo entrar aqui na rádio, entrar no ar, a gente fala falando sobre a situação que estamos vivendo. O que vivendo hoje, como sociedade, como um todo, a sociedade como um todo. A questão nas igrejas, a área política, empresarial, está tudo misturado hoje. Tudo isso misturado.
política, religião, tudo se mistura. As pessoas, elas estão abatidas, apáticas, estão sem noção do que está acontecendo. E grande parte dessa falta de noção a respeito das coisas, ela é dada pelo extremismo, pelo extremo. Não é extremismo, não estou falando de extremismo religioso, não. Eu estou falando por extremos. De extremos, pelos extremos. Nós estamos numa sociedade que está entre a estupidez e a inércia. A estupidez, a ignorância, é pela falta do próprio conhecimento, o acesso. É a falta de conhecimento, oportunidade, né? E a gente entende. Falta de oportunidade. Isso perturba. Mas ao mesmo tempo, existe as pessoas que estão ali pela ignorância, que é a falta de conhecimento, a ignorância, a estupidez. E o outro extremo é justamente a inércia. As coisas acontecem e a inércia dessas pessoas assusta. Eu estou aqui ajustando algumas coisas aqui. Assusta. Você fica atônito. E daí, esses dois extremos, pela ignorância e pela inércia, ou pela inércia, justifica essa verdadeira confusão que está na nossa sociedade. Hoje você vai falar do Evangelho, porque o Evangelho é a coisa mais simples do mundo. Você tem que crer. O Evangelho é muito simples. Você crê ou não crê. Agora, o que acontece é por conta da ignorância ou da inércia. Por conta da ignorância ou da inércia, surgiram e surgem essas complicações. São as seitas, as doutrinas que se criam. As doutrinas e as seitas, os entendimentos, os teólogos, os doutores da palavra. E aí, quando você vê Jesus chega e bate de frente justamente com os religiosos da época. Os religiosos, quando se deparam com Jesus, eles entram em pânico. Os religiosos ali, os homens cheios de Deus, cheios do Espírito daquela época, entraram em pânico com Jesus Cristo. Os homens ali não sabiam o que fazer, ao ponto de estar tão cegos, ou na ignorância, ou na inércia, na covardia, na mal intenção, ou na própria estupidez, a ignorância, a falta de conhecimento, a falta de sensibilidade, que aí já vai para a questão, já cai na inércia. Resolveram matar Jesus.
E nos dias de hoje, quando você se propõe a pregar o Evangelho e somente o Evangelho, automaticamente você vai começar a remar contra a maré do sistema evangélico, do esquema evangélico, que envolve muita coisa, mercado, porque dá dinheiro, envolve política, porque tem influência, envolve emprego, oportunidades, empreendimentos, porque gera negócios, é um público consumidor. E quando você choca com o evangelho puro e simples, porque o evangelho ele desmancha tudo isso que nós estamos vendo e entendemos como religiosidade. O evangelho ele choca e desmancha tudo isso, desmonta tudo isso que entendemos hoje como postura de conduta, doutrina. E toda doutrina ela parte do homem. E quando a doutrina parte do homem, ela já está errada, porque é falho. Uma coisa que é falha, ela não pode gerar nada que é perfeito. Isso é lógica. Perfeito só existe um: Jesus Cristo. Ele é o perfeito. E Jesus Cristo sendo perfeito, o que ele trouxe não foi religião. O que Jesus trouxe foi o evangelho. Foi isso que Jesus trouxe. Evangelho. Foi isso que Jesus trouxe. Jesus não trouxe mais nada a não ser o evangelho. Só o evangelho. E esse evangelho que Jesus traz desmancha toda a religiosidade da época. Já naquela época, pontos que eram colunas das crenças, dos dogmas, das doutrinas da época, e muitas se arrastam até o dia de hoje. Jesus bateu de frente. Jesus bateu de frente com elas. O sábado, guardar o sábado, a questão da mulher adúltera, que era lei, apedrejar. Jesus bateu de frente, porque Jesus estava trazendo o que era verdadeiro, o que era perfeito. O evangelho, a palavra de Deus, a nova aliança. Então é isso aqui. Olha, gente, é isso aqui. Isso aí, essa religiosidade toda de vocês, essa macumba evangélica de vocês, isso aqui não funciona. Não tem nada a ver comigo. O que tem a ver comigo é isso aqui, é o evangelho. E foi isso que Jesus apresentou. Evangelho. Isso chocou aqueles religiosos da época. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Você compreende? É a mesma coisa nos dias de hoje. O evangelho choca, porque o evangelho desmancha tudo isso. A preocupação de se construir templos e templos e templos e templos enormes, belíssimos, mas que na verdade não tem transformado a vida de ninguém, porque as pessoas continuam presas aos seus desejos carnais. Estão preocupadas com o sucesso, com a prosperidade aqui na terra. Continuam avarentas. Continuam mentirosas, maledicentes, com pensamentos impuros. Continuam ainda mesquinhos. Então de que adianta?
Cadê o Evangelho? O Evangelho, ele confronta o que hoje conhecemos como igreja. O Evangelho confronta o que conhecemos hoje como religiosidade. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Você está entendendo? Cada vez mais o Evangelho tem desnudado, tem demonstrado. Quando se fala que tudo vai ser revelado, é justamente isso. É a conduta de todos, é o que está sendo pregado, o que está sendo mostrado, o que está sendo mostrado para as pessoas que é o caminho, mas na verdade não é caminho. Porque continuamos presos às coisas desse mundo. Continuamos apegados às coisas e os princípios deste mundo. Olha a roupa que ele está vestindo, olha o cabelo dela, olha o cabelo dele. Entendeu? O Evangelho, em momento algum, fala sobre isso. O Evangelho tem pegado sobre amor. Você pegar os 4 evangelhos, fala de amor, de mudança, mas é uma mudança que é de dentro para fora, não é só externo. Porque se for uma mudança só externa, Jesus já comparou este tipo de conduta como sepulcro caiado. E na verdade, meus queridos, o que nós estamos vendo são igrejas. Nesse ponto de igreja eu estou falando da instituição. Nós estamos vendo um enxame, um verdadeiro derrame de igrejas igual a sepulcros. Dentro é podridão, é corrupção, cheira a imundície, fede a imundície. E é isso que tem acontecido. E a vida transformada, a necessidade de transformação de vida, de mente, da mente, a transformação da mente, passa ao largo, porque a ignorância e a inércia imperam. E com isso, a falta de atitude ou mudança de atitude. As pessoas continuam na lama, cometendo as mesmas coisas ou até coisas piores, mas estão travestidos de uma roupa que estão dizendo, de uma aparência que dizem que é a aparência da religiosidade, a aparência da pureza, a aparência da luz, a aparência do que é santo, a aparência do que é puro. Mas na verdade é podridão, na verdade é mentira. E é isso que estamos vivendo nos últimos dias. E a catástrofe que está ocorrendo no nosso meio, na sociedade, na extensão disso, é porque estamos testemunhando uma sociedade vazia, uma sociedade virtual, superficial, sem nenhuma profundidade com nada, e principalmente sem nenhum tipo de relacionamento com Deus,
porque ainda priorizam as coisas deste mundo, ainda estão atrás das coisas deste mundo, ainda se preocupam com este mundo e com as coisas, com os reinos que este mundo oferece. Assim como Satanás apresentou diante de Jesus lá no deserto os reinos para ele, Satanás continua apresentando os reinos para aqueles que são chamados ou ditos filhos de Deus, e para aqueles também que estão no mundo. E isso tem seduzido tanto os que estão no mundo como aqueles que estão dentro da igreja. São avarentos, presunçosos, preguiçosos, maledicentes, amantes de si mesmo, mais apegado aos deleites deste mundo do que amigos de Deus. É uma podridão. E isso tem matado a alma, tem matado o espírito das pessoas, tem apagado o seu brilho, porque elas estão secas, vazias por dentro. Porque não é o evangelho que importa, não é Cristo o centro. O que importa são as bênçãos que você recebe, porque as bênçãos que você recebe vai medir o grau de relacionamento que você tem com Deus. Quanto mais bênçãos você recebe, é porque mais relacionamento você tem com Deus. Aí você olha para os discípulos de Jesus. O que é que esses homens juntaram? O que é que esses homens tiveram em suas mãos de riqueza material? O que foi que os profetas juntaram em suas mãos de riquezas? Porque eles tinham um relacionamento com Deus. Os discípulos andavam com Jesus. Os profetas falavam diretamente com Deus. Deus falava abertamente com eles. Tratava diretamente com eles. E por que estes homens não juntaram tantas riquezas? Por que esses homens terminaram pobres? Muitos mortos, perseguidos e mortos. Como todos os discípulos foi assim. Alguma coisa está errada. Será que este evangelho que estamos vivendo hoje tem algo a ver com o evangelho que foi pregado lá nos tempos de Jesus? Será que foi? A hipocrisia tem tomado conta da sociedade. Querem esconder o que são e fazem questão de mostrar o que não são. Porque essa imagem que demonstram ser, na verdade, é para enganar. É engano. E tem conduzido a muitos à perdição, à destruição, porque não estão considerando o que realmente importa para Deus. Estão considerando o que importa para esta vida aqui.
o que interessa para esta vida, para este mundo, para este tempo, estão preocupados com os deleites, são mais amigos dos deleites deste mundo do que amigos de Deus. E aí está. A realidade da igreja desnudada. Esta é a realidade dos religiosos. Essa é a realidade da instituição igreja. Mas a verdadeira igreja, que sou eu e você, nós somos o templo e morada. É em nós que habita o Espírito Santo de Deus, não é em templo construído por mãos humanas. É dentro de mim e dentro de você. É que o Espírito Santo vai habitar e fazer morada. Porque é a nossa conduta que importa para Deus. É como nos apresentamos diante de Deus todos os dias. E como nos comportamos diante das pessoas todos os dias. Para servir de testemunho, para engrandecer o nome de Deus. E não para que nós venhamos a receber qualquer tipo de honraria ou de glória, o que for. Reconhecimento, o que for. A palavra fala que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Nós temos que fazer para a glória de Deus. Eu tenho que entender isso e trazer o Evangelho e fazer com que ele, guardar o Evangelho no meu coração, encher o meu coração, a minha mente com o Evangelho, meditar na palavra. E nisso, nessa prática de guarda e meditação na palavra de Deus, automaticamente isso vai virar prática em minha vida. Prática. Eu vou começar a viver essa palavra porque eu estou guardando verdadeiramente no meu coração e estou meditando. E a meditação da palavra de Deus é quando eu começo a comparar o que o Evangelho me apresenta e o que eu sou. Como o Evangelho orienta eu fazer e o que eu faço. E eu tenho que confrontar isso, porque o Evangelho ele é confrontação. Eu tenho que confrontar isso aqui. O Evangelho e a minha vida. Eu confronto e vejo o que o Evangelho me apresenta e o que eu sou. E nessa confrontação eu tenho que lutar e viver conforme está o Evangelho me apresentando. O Evangelho não é doutrina de homem, não é doutrina de pastor, é o Evangelho, não é o que eu digo, é o Evangelho. Não é o que eu acho, é o Evangelho. Não é o que me disseram, é o Evangelho. O resto é conversa mole. É engano. É espírito de engano, é demoníaco. E é sério, eu tenho que estar atento a isso. É o Evangelho. Não é o que me dizem. Não é o que eu acho. É o Evangelho. Está no Evangelho, tem que estar em mim. E está em mim e não está no Evangelho, eu tenho que tirar e preencher com o que o Evangelho diz que é para estar. É assim. É assim que se vive. É assim que se deve
considerar o que Cristo disse e o que está registrado, e é o que está registrado nos 4 evangelhos. O resto é conversa, o resto é interesse próprio, o resto é vontade de homem, o resto é maldição, o resto é tudo aquilo que Satanás quer que você acredite, para que você tire o foco. Nós temos que abrir os nossos olhos, abrir os nossos olhos espirituais. E os nossos olhos serão abertos espiritualmente se nós sairmos da ignorância e da inércia, da estupidez e da covardia, e abraçar o evangelho e colocá-lo em nossa vida, aplicá-lo em nossa vida. Levante-se quem levantar, fale quem falar, apedreje quem apedrejar, custe o que custar, haja o que houver. Isso é o evangelho. É vida prática no evangelho. O resto, não vá atrás. É caminho tortuoso, não é caminho reto. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.